Podemos sentar, queridos irmãos. Começo pedindo perdão pela voz. Se algum momento a voz falhar, é que o padre já vem de uns resfriados já há alguns dias e a voz não está tão boa. Vamos então para essa grandiosa celebração. Celebramos hoje uma festa que deve ser muito cara e muito profunda no nosso coração. Porque, como disse Futon Shin, ele expressa para nós que essa celebração, ou melhor, nessa celebração, nós recordamos a maior história de amor de todos os tempos, porque está contido numa pequena hóstia branca, aquele que é o mistério do amor de Deus por nós. Pois esta festa nos remete, em primeiro lugar, quando lembrarmos Corpus Christi, o que por primeiro deve vir à nossa mente? Por primeiro deve vir à nossa mente aquela noite santa da instituição da Eucaristia. Porque hoje nós celebramos o mistério do amor de Deus. Celebrar a solenidade de Corpus Christi é recordar esse mistério do amor de Deus. Recordar justamente aquela noite santa em que Jesus, na Páscoa judaica, deixa para trás o velho símbolo e institui para nós a sua presença real na Eucaristia. Institui a sua presença viva no meio de nós. Institui também o sacerdócio. É o dia em que Jesus dá para nós o seu corpo e o seu sangue. Muito bem lembrado para nós na segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios, e eu não sei se você sabe, mas a carta ao São Paulo aos Coríntios é o livro do Antigo Testamento mais antigo até mesmo do que os Evangelhos. É um dos primeiros livros do Novo Testamento, é a carta de São Paulo aos Coríntios. E São Paulo narra para nós justamente aquilo que era a tradição da igreja já nos primeiros 70 anos ali, nos primeiros 70 anos depois de Jesus. E o que ele recorda para nós? Irmãos, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beber, fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos, essas palavras nós escutamos em cada missa, em cada Eucaristia, na hora da narração justamente histórica da paixão do Senhor, nós ouvimos Jesus dizer isso. E São Paulo recorda para nós que cada missa celebrada é justamente um memorial da paixão do Senhor. E ele se faz presente ali, nesse sagrado mistério, ainda encobrido no véu do pão e do vinho. Mas ali está o mistério do amor de Jesus, da sua ação generosa de amor por nós. Ação generosa essa que vimos claramente no Evangelho. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus está numa região desértica, junto com seus discípulos, e uma grande multidão está ali. E Jesus não está preocupado. Jesus está ali ensinando, acolhendo a todos, falando do reino dos céus, curando todos aqueles que ali estão, não preocupado com hora, não preocupado com tempo. Jesus está ali, se dando de forma generosa
a cada um de nós. E Ele continua a se dar de forma generosa em cada Eucaristia. Nós temos justamente o Senhor que se dá na eternidade a nós em cada Eucaristia, de forma generosa. E nós ouvimos isso claramente no Evangelho. Quando Jesus está ali com aquela multidão, Jesus não está preocupado com o tempo. A ponto que os discípulos chegam para Ele e dizem para Jesus bem assim: Senhor, dispersa a multidão, já é tarde, estamos num lugar deserto. É como se os discípulos trouxessem Jesus para a realidade e falassem: Senhor, aqui não tem alimentos para ele, não adianta, não serão saciados só aí com a sua presença. Os discípulos descem para a realidade de Jesus, e Jesus olha para aqueles discípulos e diz a eles bem assim: dai vós mesmo a eles de comer. Jesus lembra justamente aquela, ou melhor, ensina justamente aquela que é a missão da igreja, que é necessário a igreja dar ao mundo o alimento de vida eterna, o alimento que faz com que aquele povo no deserto não morra. Queridos irmãos, quem de nós não viveu ou vive, num momento e outro, o deserto na nossa vida? Quem de nós não passamos por dificuldades? E no deserto da nossa vida, a igreja é chamada a ser para nós aquela que dá o alimento de vida eterna. E esse alimento, Jesus dá com generosidade. Porque, que alimento é esse? O seu corpo e o seu sangue, dado na cruz. Por amor a nós, para que nenhum de nós morramos para sempre. Nós ouvimos na sequência, justamente, de Corpus Christi, que eis o pão que os homens comem, transformado justamente em pão dos homens. É um pão que dá vida. A Eucaristia que nós comungamos, ela dá a nós a vida, porque na Eucaristia Jesus se dá de forma generosa. Mas Jesus que se dá de forma generosa, também espera de nós. Estamos aqui diante do milagre que é repetido nos 4 evangelhos. Pouquíssimas passagens são repetidas nos 4 evangelhos. E uma das passagens que é repetida nos 4 evangelhos é justamente o milagre da multiplicação dos pães. E eu gosto muito daquela passagem que está no Evangelho de João, capítulo 6, porque quando Jesus faz a multiplicação dos pães em João, capítulo 6, Jesus vê a multidão, e Jesus vira para os discípulos, de forma muito especial, para André e Felipe, e diz assim para André e Felipe: onde nós vamos dar de comer para todas essas pessoas? É Jesus que se preocupa. E André e Felipe falam bem assim: Senhor, nem se tivéssemos 100 denários aqui, seria capaz de dar de comer a todo esse povo. E aí Jesus fala: então o que vamos fazer? E aí André diz bem assim para Jesus: Senhor, está aqui um menino, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão de pessoas? Jesus então pede os 5 pães e 2 peixes para aqueles meninos. E Jesus abençoa e distribui. No Evangelho de João, é Jesus que distribui. No Evangelho de Lucas, que nós lemos hoje, Jesus pergunta para os discípulos, pede para os discípulos: dai vós mesmo de comer. E aí eles falam: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que nós pensamos para nós, Senhor? Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixes, abençoa, faz uma oração de ação de graça, e aqui o nome da Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graça. Jesus então pega aqueles pães e aquele peixe, abençoa, entrega aos discípulos, para os discípulos entregar para a multidão. Não é Jesus que dá,
É Jesus que entrega aos discípulos, mostrando que a igreja é convidada também a se doar na generosidade e dar o alimento de vida eterna ao mundo. Alimento esse que é a prefiguração do corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que se dá na Eucaristia, é Ele que se faz presente ali. A igreja, ao celebrar a Santa Missa, ela dá ao mundo o melhor dos alimentos, o corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O mal é que nós que não somos generosos o suficiente para também nos darmos ao Senhor. Nós somos muitas vezes como os discípulos, no meio das dificuldades, nós não somos capazes de olhar para o Senhor e confiar nele. No meio das dificuldades, nós muitas das vezes chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, olha isso, faz dessa forma. Em vez de confiarmos e entregarmos na sua mão a nossa vida, nós muitas das vezes não somos generosos, não nos damos a Deus. Pelo contrário, nós até duvidamos do Senhor. Como no Evangelho de João, André diz: o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão de gente? Ainda hoje, nós também somos assim. Nós também duvidamos. Nós também não somos generosos. Não somos capazes de nos dar. Não somos capazes de doar o nosso tempo. Até mesmo capaz de doar o nosso tempo para fazermos os tapetes. Repare a nossa generosidade com o tapete. Hoje, pela manhã, por 3 vezes eu ouvi a seguinte pergunta: por que nós fazemos o tapete? Aí eu falei para as pessoas: calma, vai que eu vou falar isso na homilia. Por 3 vezes eu ouvi: por que fazemos o tapete? Porque seria mais fácil, mais cômodo, sabe, ficar em casa, descansar, é feriado. Por que os cristãos gastam tempo, você sabe, ficando no sol ali, estragando a coluna, não é verdade? Manchando as mãos, as nossas belas unhas que pintamos, né? Para que ficar ali? Para quê? Ainda hoje, somos também sem generosidade como os discípulos. Pensamos sempre em nos economizar e nunca dar o máximo para Deus. Sempre pensamos em nós, como os discípulos. Os discípulos falaram: Senhor, manda embora a gente tenha aqui 5 pães e 2 peixes, e nós sabemos que o Senhor pode fazer alguma coisa. Ainda hoje, não somos tão generosos. Mas eu gostaria de responder: por que então fazemos o tapete? Porque reconhecemos a generosidade de Deus para comigo, para com você, que não nos abandona no deserto da nossa vida, que não nos deixa nem nas noites mais tristes. Nós fazemos o tapete porque sabemos do amor de Deus por nós, porque quem irá passar ali não é um pedaço de pão, não, é Jesus, e por Jesus eu sou capaz de dar tudo, até as minhas dores na coluna, até as minhas unhas que eu pintei. Eu sou capaz de dar tudo. Por quê? Porque eu sei da generosidade dele. Olha a generosidade de Jesus. Ele me amou e se deu por mim. Essa foi a generosidade dele para comigo, para com você. E como você e eu respondemos à generosidade de Deus. Ele se dá a nós. Ele se dá inteiramente a nós. Mas Ele que se dá a nós, também espera de nós a mesma generosidade. A generosidade daquele menininho do Evangelho de João, capítulo 6. Que chega diante de Jesus e fala: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O que é o pouco da sua vida que você pode ofertar para Deus? O que é o pouco da sua vida? O pouco da sua vida, Deus pode multiplicar em graça na vida dos outros. O pouco da sua vida. E é muito cara essa leitura para mim, porque nessa leitura eu sempre vejo o grupo de coroinhas, porque no altar estão os coroinhas, e eles são os que oferecem, é eles que vêm pegar aqui e levar até o padre aquilo que vai ser o pão consagrado.
que se tornará o corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que se dá a nós. Porque naquele pão, como nós lemos na segunda leitura de hoje, naquele pão, o que nós temos é o memorial da paixão do Senhor. A palavra de ordem dada na segunda leitura: fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comemos este pão e bebemos esse cálice, se recorda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se faz presente. E essa imagem do pão e do vinho é recordado para nós na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, nós temos uma passagem do livro de Gênesis, e aparece um rei, Melquisedeque, que aparece só nessa parte, não sabemos de onde vem, e não sabemos nem para onde ele foi. Ele só aparece neste momento, para colher o sacrifício, a oferta de Davi. E o sacrifício que Melquisedeque oferece é pão e vinho. Nunca no Antigo Testamento o sacrifício é o pão e o vinho. Mas Melquisedeque aparece aqui e oferta um sacrifício, um pão e um vinho, prefigurando aquilo que é o sacrifício de Jesus, aquilo onde Jesus se faria presente. Porque, queridos irmãos, a missa, a Eucaristia, não é somente um sinal de Jesus, é o próprio Jesus que está ali presente, que nós adoramos. Futon Shin, quando ele fala sobre a hora da graça, ele diz que a hora da graça, o momento de adoração do Senhor, é o momento em que nós aproximamos daquele braseiro do Senhor e podemos aquecer o nosso coração com a presença dEle, porque Jesus está ali. E toda celebração de Corpus Christi, que nasce justamente ali no século 13, ela é para recordar para nós a generosidade do amor de Deus, que Deus se faz presente. Quando muitos duvidam, quando muitos não creem mais, como nossos irmãos evangélicos olham para a Santa Ceia e está ali só uma Santa Ceia. Aquilo dali que eles celebram não é a presença real, é só um pão. Para nós não, aquilo dali é Jesus. A ponto que, depois do século 13, nós temos vários milagres eucarísticos. Vários milagres, e eu convido você, pesquise sobre os milagres eucarísticos. E há algo tremendo em todos os milagres eucarísticos, em todos, esparramado pelo mundo inteiro, em todos os milagres eucarísticos. Quando foram fazer análise científica do sangue e do pedaço do pão, que se tornou um pedaço de carne, descobriram duas coisas: que todo o sangue, em todos os milagres eucarísticos, é o sangue AB positivo. Em todo o mundo, onde fez o milagre eucarístico, o tipo sanguíneo era o mesmo, para mostrar para nós que é o mesmo Jesus, presente em todo lugar. E não somente isso, quando fizeram a análise da Eucaristia, que se tinha tornado um pedaço de pele, descobriram que aquela pele, em toda a Eucaristia, em todos os milagres eucarísticos, era parte de um músculo do coração, e era algo de gênero masculino. E pasme, para o espanto de todos, quando foram fazer a última análise do Santo Sudário, descobriram que o Santo Sudário, o tipo de sangue que está ali, é um AB positivo. O mesmo sangue de todos os milagres eucarísticos. Porque na Eucaristia, queridos irmãos, nós temos a graça de ter o Senhor. E com generosidade, nós damos tudo a Ele. Lembro-me, e caminho para o final dessa homilia, de duas grandes histórias sobre a Eucaristia. A primeira história que nos remete também o porquê fazermos tapete. A história de Jacinta e Lúcia, Santa Jacinta, dos 3 pastorzinhos de Fátima. Ainda pequena, em Portugal, a solenidade de Corpus Christi é feita de forma diferente. As crianças que se preparam para a primeira Eucaristia, elas colhem flores e passam um dia antes colhendo flores em toda a cidade. Fazem cestas grandes de flores e formam um corredor enorme dentro da igreja. Na hora que vai começando a procissão,
e elas vão jogando flores para onde Jesus vai passando. Jacinta, nova, Lúcia fala para ela, um dia antes: hoje é o dia de colhermos flores para Jesus, porque Jesus vai passar no nosso meio. Jacinta, nova, ainda fala: eu também quero ir, porque eu também quero dar as flores para o Senhor. Lúcia então leva Jacinta até o pároco. O pároco faz as perguntas de catequese para Jacinta. Ela responde tudo perfeitamente. E começa então Jacinta a correr para colher flores. E ela vai pegar as melhores flores, as melhores pétalas, porque ela falava: para o meu amado eu preciso dar o melhor. Para Jesus eu preciso dar o melhor. Porque eu não sei se você sabe, Jacinta, ela tem uma grande paixão pelas duas brancuras da igreja. As duas brancuras da igreja é a Eucaristia e o Papa. Ela rezava demasiadamente pelo Papa, a ponto que quando foi presa, estava na cadeia, ela, os irmãos, chorando. De repente Lúcia lembra para ela bem assim: pode ser que nos leve até o bispo, e o bispo mande o Papa vir aqui. Jacinta para de chorar na hora, esquece que vai dormir longe da mãe, e fala: o Papa? Então vamos rezar. Vale a pena sofrer pelo Senhor. Porque ela tinha uma paixão pelas duas brancuras da igreja, o Papa e a Eucaristia. Mas voltemos. Ela pega as flores, e como ela era pequenininha, começa então a procissão, ela no meio de todas as crianças, a menor. O padre passa com a Eucaristia no ostensório. Ela joga pétalas. E quando volta para casa, ou melhor, quando encontra a Lúcia, a caminho de casa, ela fala bem assim, Lúcia vê ela triste e pergunta para Jacinta: por que você está triste? Aí Jacinta fala bem assim: é porque eu queria ver Jesus, eu não o vi. O padre passou tão rápido que eu nem vi ele. E aí Lúcia responde para ela: mas Jacinta, muito mais de ver é saber, ele passou por nós. Pode ser que nós não vejamos Jesus, mas ele está no meio de nós, em cada Eucaristia. Como diz o canto de entrada: preso, aprisionado por amor a nós, esperando aqueles que podem amá-lo, aqueles que é capaz de dar a vida também por ele com generosidade, porque ele não nos cansa de nos amar. Cada Eucaristia é um ato de amor do Senhor, um amor que se doa sem reserva, que se faz presente no partir do pão para nós. E nós, que sem generosidade, não amamos o Senhor de volta. Por isso nós somos convidados a voltar para o Senhor. A voltar para o Senhor como a segunda história que eu quero contar. A segunda história está justamente no livro de um grande cardeal. Na época que ele escreveu, ele era só um frade franciscano, padre Raniero Cantalamessa, um padre simples. Ele só foi o pregador da casa pontifícia. Então, nas quaresmas do Papa São João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, era ele que fazia as homilias para o Papa. Então imagina, é um cara que, nem merece tanta atenção. Raniero Cantalamessa prega, ou melhor, diz para nós no seu livro, o mistério da Eucaristia, uma história, uma experiência que ele teve na paróquia dele. Ele diz que estava na paróquia dele, uma certa vez celebrando, e nos primeiros bancos havia um menininho, que durante a homilia conversava, falava, brincava, a ponto que Raniero diz no livro que a vontade dele era chamar a atenção, mas ele ficava quieto, deixava que os pais chamassem a atenção. E lá pelas tantas, os pais, percebendo que o menino estava atrapalhando, chamou a atenção da criança, a criança não parou. De repente começou a instituição da Eucaristia. Começou o prefácio, o santo, e a criança ainda bagunçando.
quase falando mais alto do que o canto. A mãe pega e belisca o menino chora por um momento, mas fica quieto. E começa então a consagração. E ele escuta com muita atenção a hora da consagração. E o que ele ouviu na hora da consagração? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O menininho parou. E enquanto o padre estava falando e ergueu a Eucaristia, ele puxou a mão da mãe e falou bem assim: mãe, o padre está matando alguém em cima do altar. A mãe virou para ele: fica quieto. E ele continuou: mãe, e falava alto, o padre está matando alguém em cima do altar. E a mãe: fica quieto. O padre pronunciou a consagração no vinho. E o menino insistiu: mãe, o padre está matando alguém. A mãe então belisca de novo o menino. Ele chora por um instante. E Raniero canta a missa. Ele ri com o canto da boca. Quando terminou a missa, ele foi cumprimentar as pessoas na porta. Os pais ficaram por último, todos sem graça, para pedir desculpa para o padre, sobretudo na hora da consagração. Falou: padre, desculpa, meu filho ficou gritando que o senhor estava matando alguém em cima do altar. Perdão, padre. O padre virou para o menino e disse para ele bem assim: parabéns, filho, só você entendeu o que é a missa. Só você entendeu o que é a missa. Na cada Eucaristia, em cada missa, o Senhor morre por amor a nós. Em cada missa, o Senhor se dá generosamente por nós. Somos nós que muitas das vezes o trocamos para viver nos nossos pecados, para viver nas nossas misérias. Somos nós que o trocamos e não amamos com a mesma generosidade aquele que nos ama incondicionalmente. Queridos irmãos, ao celebrarmos Corpus Christi, nós somos convidados a responder com amor, o amor de Deus. Somos convidados a hoje falar: Senhor, eu também darei o pouco que eu tenho ao Senhor. O meu nada, Senhor, para que seja o seu tudo. Eu darei, Senhor, as misérias da minha vida, porque eu sei, Senhor, só o Senhor me sustenta nos desertos. Só o Senhor é aquele que me ampara nas noites escuras. Porque o Senhor me ama e não se cansa de me amar. Por isso, nesse instante, queridos irmãos, eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e, olhando para dentro do seu coração, apresentar para Deus agora os seus 5 pães e os seus 2 peixes, a sua vida, e falar: Senhor, está aqui a minha vida diante do seu altar. Hoje eu também desejo, Senhor, ofertar-me inteiramente a Ti, porque eu entendi, Senhor, eu entendi a verdade do seu amor, eu entendi, Senhor, a sua generosidade, Senhor. Por isso, Senhor, eu não vou mais guardar-me para mim mesmo, mas quero responder, Senhor, no ato de amor, o seu amor, com a minha vida, com a minha entrega, naquilo que for preciso, Senhor, porque eu reconheço hoje justamente o seu amor, e o Senhor tem esperado este momento. Ele esperou você para neste dia também mostrar como te ama. Ele esperou também você para agora falar para você que esse ato de amor não fica sem resposta de amor, porque Ele também se dá inteiramente e diz a você e eu que Ele também nos ama e continuará nos amando até o fim da nossa vida. Por isso, escutemos do Senhor esse canto de amor, essa certeza que o Senhor nos esperou com seu coração generoso, para que na nossa entrega Ele se desse ainda
ainda mais a cada um de nós, porque Ele nos ama e esperou esse momento para isso. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo.